Vamos a mais uma aula e hoje é a aula de ciências e o assunto, a importância da água. Lembrem de colocar o cabeçalho no caderno ou de preencher na folha. Importância da água. Lembre de assistir o vídeo que vai falar sobre a importância da água, tá bom? Nesse link aqui, depois eu coloco o vídeo aula daqui. Você já parou para pensar o quanto a água é importante? Não só quando você fica com sede, ou quando você vai lavar as mãos, tomar banho. Ela tem muito mais uso e muitas vezes a gente vê isso no dia a dia, mas não se dá conta. Como as pessoas não prestam tanta atenção para isso, e muitas vezes a gente tem a água bem disponível, abundância, só vai dar valor quando começa a faltar água, né? Então, na hora que falta água, que de repente a prefeitura precisa entrar num sistema de racionamento, que for, porque está faltando água, aí as pessoas começam a ficar mais atentas, mas é muito comum desperdício de água. E isso é ruim, porque ajuda depois a agravar esse problema, além de que a água custa dinheiro também, né, gente? Vamos lá, então. Então, quais os usos da água de chuva? Então aqui já tem várias situações, né? O que pode ser torneira, olha, chuva na fábrica, no banheiro, para limpeza, chuveiro, energia, máquina de lavar roupa, de novo aqui outra torneira, aqui tá falando economizar água, né? Recreação, nadar, certo? Regar as plantas, as plantinhas lá, que gracinha. Muito bem. Professor, tudo é água da chuva? É a mesma em todo lugar. A água que cai da chuva e vai para o chão, vai para o rio, a gente usa ela, depois ela evapora e volta lá para o céu de novo. E aí chove de novo. A água é a mesma no mundo inteiro. Água suja também, professor? Sim. Ué, mas a minha água é limpa? É, porque ela foi limpa, mas ela já foi suja um dia. Toda a água já foi suja um dia. Credo, professor, sério? Ué. Que nem a gente. A gente fica sujo. A gente não toma banho e fica limpo. Então, a água é a mesma coisa. Ela fica suja. Na natureza, tem como ela ficar limpa. Ou tem como ela passar por um tratamento. Que isso aí leva um tempo, gasta dinheiro, claro. E aí ela fica limpa. Né? Então vamos lá, você já perguntou por que a água é tão importante? Tão importante que ela tem até um dia para lembrarmos de sua importância, que é o dia 22 de março. Isso, para lembrar as pessoas que a água é importante, que devemos respeitá-la, não desperdiçá-la, certo? A água é o elemento fundamental para a existência da vida na Terra. Não tem vida. Olha lá, todos os seres vivos dependem dela para sobreviver e para garantir a permanência da espécie. A água sustenta a vida. Sem água não há vida. Não há vida. Por isso que muitas vezes quando a gente assiste filme em que naves vão para outros planetas
procurar vida, a primeira coisa que é um sinal que possa vir a existir vida no planeta é se tiver água. Se encontrarem água, isso já é um bom sinal, né? Pelo menos aqui no planeta Terra, o nosso planeta, se não tem água, não tem vida. Sabia que a maior parte do peso do nosso corpo é formada por água? De 60% a 70% de água. Gente, pensa, você sobe numa balança. Vamos supor que a pessoa pese 100 quilos. Desses 100 quilos, 60 a 70 quilos é água. É só água. Dá para ter ideia? É muita água no nosso corpo. Para ver como que ela é importante. Ela serve para regular a temperatura interna e garantir o bom funcionamento de todas as funções orgânicas. Então, por exemplo, você fica com calor, o que acontece com você? Você sua. No suor tem água. E o suor vai ajudar a resfriar teu corpo. Por quê? Se ele esquenta muito e ele não resfria, ele já começa a colocar em risco o próprio corpo. Pode realmente a pessoa vir a falecer por conta de alta temperatura. Por isso que quando fica com febre, a febre é um recurso do corpo para tentar matar o invasor, porque o invasor morre também com alta temperatura. Só que as células do corpo também começam a morrer. Por isso que é perigoso a febre quando ela passa de uma determinada temperatura. Tá? Por isso que precisamos estar sempre bem hidratados. E aqui funções do corpo, tudo que o corpo faz, o coração bater, o sangue circular, o ar que entra, ele vai para o sangue, e no sangue tem água, e aí vai levar ar para as células, trazer de volta alimento para as células. Se você tirou a água, não tem como, nada no teu corpo vai funcionar, tá? Então precisa beber água. Muita, professor, mas muita, não, tem uma quantidade indicada para adulto, para criança, tá? Beber em excesso também pode até fazer mal. Mas ficar sem beber, tem gente que não tem o hábito de beber, esquece de beber. Então, sugestão, arranja uma garrafinha d'água, fica com ela, não beba de uma vez, porque o corpo não aproveita também. Vai bebendo. É melhor você ir bebendo aos poucos do que beber tudo de uma vez. Ah, professor, mas eu brinquei, eu joguei bola, nossa, eu tava com uma sede e eu bebi um montão. Não, tudo bem. Praticou um esporte, fez esforço físico, o corpo está com sede, beba água para matar a sede. Mas quando você não está com sede, é preferível você ir bebendo aos poucos do que você beber tudo de uma vez. Por exemplo, olha lá, o corpo adulto precisa em média de 4 litros de água por dia para se manter saudável. Além disso, a água também é indispensável para a preparação de mamadeiras, comidas, sucos, imprescindível para a higiene pessoal e do ambiente. Olha lá, um adulto, fala aqui em média, né? Então vai depender do adulto, mas muitas vezes é de 2 litros, 2,5 litros que se bebe por dia. Se o adulto falar, vou resolver isso, no meu café da manhã eu vou tomar a água do dia inteiro, eu vou tomar 2 litros de uma vez e não vou mais precisar beber água. Não é uma boa ideia, entendeu? O corpo não vai aproveitar direito aquela água, então é preferível ir bebendo durante o dia. Higiene pessoal, né? Tomar banho, lavar a mão. Do ambiente, para poder lavar a louça, lavar a casa, não é? Lavar quintal, lavar roupa.
Veja a ilustração abaixo com alguns exemplos. Onde que a gente usa água? Dessedentação de animais. Nossa, professor, dessedentação, o que é isso? Vamos pensar? Sede. Ah, sede de sede mesmo? É. E aí você olha aqui, na língua portuguesa, quando você coloca você está tirando. Por exemplo, compromisso. Descompromisso, que não tem compromisso. Compromisso tem, descompromisso não tem compromisso. Favorável, desfavorável, então não é favorável. Então, dessedentação, tirar a sede. Como que você tira a sede? Com água, tá bom? Muito bem. Abastecimento humano, certo? Olha lá, a gente bebendo água. Hidroeletricidade, como assim? Hidro, água, eletricidade. Então, a eletricidade que ela é produzida usando água. Navegação, claro. Como que um barco vai navegar num rio se não tiver água no mar, não é? Pesca e cultura. Como que vai ter peixe lá se não tiver água? Morre tudo. Então os peixes precisam da água. Recreação e turismo. Ah lá, que gostoso. Nadar, gostoso, piscina, no mar, no rio, lagoa. Rio não é indicado, né? Por causa da correnteza. Mas tem gente que tem habilidade para nadar. Irrigação. Claro, as plantas precisam de água. Abastecimento industrial. Sim, as indústrias precisam de água para fazerem seus produtos. Ah, mas no produto aqui não tem água. Por exemplo, papel. Papel não tem água, mas a empresa lá precisa de água para conseguir fazer o papel. Nossa, professor, que esquisito isso, hein? É. Vamos pensar assim. Exemplo, legumes no vapor. Não sei se vocês já comeram legumes no vapor. Eu indico muito, é até mais saudável do que fazer na panela de pressão. Mas você poderia fazer, por exemplo, beterraba na panela de pressão. Ou no vapor. Cozinhou a beterraba? Você vai comer a beterraba. A água você não vai mais usar. Então, a hora que vai comer não tem água. Isso não quer dizer que não precisou de água para fazer a comida. Né? Tenta cozinhar sem fazer comida. Pensa lá no macarrão. Macarrão você precisa de água. Não tem como fazer macarrão sem água. Mas na hora de servir tem água? Não, não tem. Então, a indústria é a mesma coisa. Ela usa a água para fazer o produto. Mas nem todo produto vai ter água nele. Tá bom? Nosso planeta também é formado pela maior parte da superfície terrestre por água. Porém, ela pode ser usada para bebermos se estiver limpa. Então, pensa no mundo. Vamos lá. Planeta Terra, ele não é redondinho, tá bom, gente? Ele é um pouquinho achatadinho aqui nos polos, tá? Por dentro, aqui tudo por dentro, não é água. A água, ela tá por cima, certo? Porque lá dentro vai ser terra, enfim, rocha. Mas olha só, e aqui tem a parte do planeta que vai para lá ainda, né? Tem que olhar lá atrás do círculo, tá? Mas só para ver aqui, ó. Olha o quanto de água que tem nos oceanos. Aqui, ó, é a parte do território, né? Terrestre, onde não tem água. E aqui estão os rios, as lagoas. E ainda tem a água por debaixo da terra, que são os lençóis freáticos. Então aqui também tem água. Essa parte congelada aqui, ó, é água congelada.
tem muita água. Só que toda essa água aqui é salgada. Então a gente não pode usar ela diretamente, teria que tirar o sal para poder usar. Onde que a água não tem sal, que a gente chama de água doce? Aqui, água em terra, né? A água que cai da chuva, a água dos rios, lagos, riachos, lençol freático. A doce é água que não tem sal. Se ela estiver limpa, é água que daria para beber. Agora vamos ter uma ideia aqui, ó. Só uma pequena parte pode ser usada para beber se estiver limpa, né? Já já a gente vai ver isso aí de novo. Vou continuar aqui. A água também é indispensável para a geração de energia, para os transportes, a recreação, a saúde e para o emprego da população. Emprego da população. Emprego seria para a população usar, eu entendo, né? Não para a população ter um emprego, mas muitos empregos dependem de água também, né? Como que você vai lá trabalhar se não tiver água, dependendo do lugar? Existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos, quer dizer, água, são infinitos. Finito é que tem fim. Não tem fim. Possível, impossível. Possível, pode. Impossível, não pode. Então, infinito, as pessoas acham que a água não acaba. Realmente, há muita água no planeta. Mas menos de 3% desse volume é formado por água, olha lá, ó, doce, do qual mais de 99%, 100% é tudo, 99% praticamente tudo, fica congelado nas regiões polares. Polares, professor? Vamos lá, ó, Polo Sul, e aqui em cima que não está aparecendo, Polo Norte. Fica congelado lá. Eu pensei que fosse no oceano. Eu também, né? Todo mundo. Você olha um tantão de água no oceano, mas está congelada a água. O que dificulta a sua utilização pelo homem. Ela não tem cheiro, ou seja, inodora. Não tem cor. A gente fala que é incolor. Não tem sabor. É insípida. E é formada por dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Então, esse doisinho, você junta dois oxigênio com hidrogênio, aí você vai ter a água, que é o H2O, certo? Agora sim, olha lá, ó, distribuição de água no planeta. Isso aqui é toda a água representando, né, que teria no planeta. Esse pedacinho é a água doce, a água que não tem sal. Então, de 100%, de 100 pedaços de água, 2,5 é água doce. Essa água doce, como que ela aparece para a gente? Distribuição de água doce. A maior parte, ó, aqui, né, o verdinho, geleiras e neves eternas, está congelada. Já é pouca água. Dessa pouca água, 68%, quer dizer, 50% é metade. 68%, mais da metade, né? Olha lá, ó, mais da metade está congelada. E depois, rios e lagos, 0,3%, ó, um pouquinho. E aqui, solo, no chão, né? Pântanos e geadas. Geadas é quando chove e a água fica congelada. 0,9, é só esse toquinho aqui. E esse pedaço maior, subterrânea. Nossa, professor, eu pensei que tivesse nos rios a maior parte. Eu também, né? Rio tem tanta água, não é, gente? Pois é. Olha aqui, ó. Rio e lagos é menos de 1, ó, 0. E a água subterrânea? Quase 30, praticamente 30. Olha o quanto que tem de água embaixo da terra. Isso é importante? Mas e aí? Como que a gente faz para pegar?
Dá para pegar, o pessoal perfura e puxa a água. É importante? É, porque conforme a chuva cai, a água vai entrando na terra e ela vai descendo, vai descendo. Conforme ela vai descendo, ela vai sendo filtrada. Então, lá embaixo, nos lençóis freáticos, que é assim que se chama, a água está limpa. Ela não vai estar limpa se tiver uma contaminação. Por exemplo, embaixo de um lixão, desce substância do lixão e contamina a água. Ou quando usam produto veneno numa lavoura, o que for, esse veneno ele vai descendo e ele pode contaminar a água. O lixão também pode. E é por isso que tem que haver o aterro sanitário. Lixão é uma coisa, o lixão quer, joga o lixo lá. E o aterro? O aterro tem todo um preparo para que esse lixo não solte nada que entre na terra. Que é o chorume, né? Chorume, professor? Se você for lá no lixo da cozinha, depois de um tempo, você vai ver que ele forma uma aguinha fedorenta. Aquilo já é um chorume, entendeu? Essa água do lixo. E ela é uma água contaminada. Então, no aterro sanitário, eles colocam uma proteção para essa água não entrar, como se fosse uma piscina, vamos dizer assim. Mas em vez de ser a água, é lixo que põe lá, né? Então, aí, o líquido que soltar não entra na terra, porque está protegido. Tá bom? Muito bem. Dizemos que a água está contaminada. Ou, o que é contaminada? Imprópria para o consumo. Quando acontece o quê? Quando apresenta sujeira e micro-organismos que causam doenças ao homem e aos animais. Gente, micro-organismo tem em todo lugar. O problema é quando ele tem muito ou quando é do tipo que pode prejudicar a gente. Porque tem aquele que não prejudica e tem até aquele que ajuda a gente. Tá? E claro, pensando aí no lixão, no lixo, vai formar aqueles micro-organismos que causam doença e prejudica, tá? Para que a água se torne potável, o que é potável? Limpa, ou seja, própria para o consumo, precisa ser tratada ou retirada de lençóis freáticos limpos, que são as águas que estão embaixo da terra, subterrâneas, olha lá, terrânea vem de terra, e sub é embaixo. Lembra do submarino? Marino, mar, sub, embaixo do mar. Então, a água que está embaixo da terra. Isso custa dinheiro e leva tempo, quer dizer, dá para limpar? Dá, mas tempo e dinheiro. Por isso que devemos cuidar da água para não desperdiçá-la. Atualmente, milhões de pessoas em todo o mundo não dispõem de água de boa qualidade. E um dos motivos está na contínua poluição dos rios, decorrente da falta de cuidado do homem. Então, no rio, tem gente que joga lixo no rio, joga esgoto, né? Esgoto sabe a água da privada? Então, a pessoa tem uma casa que é perto do rio, e aí ela joga água, faz o encanamento, você dá a descarga e cai lá no rio. Olha que maravilha! A pessoa, maravilha para ela, mas para o rio, para os peixes e por aí vai, não é maravilhoso não. Empresas que também têm o seu lixo, jogam também no rio. O correto seria não jogar, seria tratar, filtrar, não é? Então é isso. Tem gente que com saco de lixo mesmo joga no rio, enfim. Ou até no mar, tem até municípios que o esgoto da cidade vai lá para o mar. Você já foi para a praia alguma vez? E uma das praias cheira mal pra caramba? Tem um esgoto que joga ali perto da água. Professor, esgoto onde tem água do banheiro? É esse aí mesmo. Só que eles jogam mais pro fundo, mas daí contamina tudo, né? Bom, assim, é dever de todos não permitir nenhum tipo de desperdício e garantir uma água segura, com qualidade, pura e cristalina.
Só uma coisa aqui, gente, a questão de jogar, prefeituras que jogam água, pelo menos antigamente era muito comum isso, agora hoje em dia provavelmente isso ou não deve ter ou deve ser pouco, jogar no rio, né, ou no mar, mas enfim, cidadezinha talvez muito pequena, né, talvez ainda aconteça isso. Pois, como vimos, o seu consumo permite uma vida mais confortável, indo desde pelo fato de saciar nossa sede, quanto de prover alimentos. O que tem a ver água com comida, professor? Tudo. Se você não tem água, você não tem, por exemplo, planta. Como que a planta vai sobreviver sem água? Ou animal. Adoro comer carne, tá? E aí? O animal precisa de água para viver, ele precisa da planta, não tem água, ele morre, não tem planta, ele morre. E para cozinhar? Cozinhar também, né? E fazer alimento? Também, alguns alimentos precisam de água para poder processar. Queijo, por exemplo, precisa de água para fazer. Seja na agricultura, que é plantação, nas indústrias, nos restaurantes ou em cada moradia, além de outros usos, quer dizer, a água está em todo lugar, não é? Muito bem, acho que deu para entender a ideia, né? Agora vamos aos exercícios. 1. Complete as legendas usando a lista abaixo para sabermos o que devemos fazer para economizar água. Então tem a lista das palavras aqui. Carro, varrer, dentes pingando, ensaboar, louça, demorar, lavar. E aí estão as situações. Então, no caderno, se você puder copiar, copia. Tá? Pelo menos coloca o número 1, alternativa copia a frase inteira e termina de copiar a frase. Se quiser até tentar fazer o desenho, pode fazer. Quem tiver com a folha, quiser colorir, pode, enfim. Bom, não deixar a torneira. Qual dessas palavras que você vai aqui? Professor, não deixar a torneira o quê? Pingando. Pois é. Qual que é a palavra pingando? Faça, gente. Essa aqui. Fechar a torneira ao se... O que ele está fazendo lá? Evitar de lavar o... Fechar a torneira ao escovar os... O quê? O que é para fazer aqui? A calçada. E aqui? Não... Ixi, olha lá o reloginho, ó. No banho. Fechar a torneira enquanto lava quem? Evitar o quê? A calçada. Tá? Então em vez de usar água, lá o cascão, ó. Ô pai, varre a calçada, né? Tem gente que gosta de varrer a calçada usando água, né? Aí gasta muita água. Nem sempre você precisa usar água para lavar uma calçada. Às vezes a vassoura já ajuda bem. Ou primeiro usa a vassoura, depois, se for o caso, aí sim joga água, né? Enfim. Dá mais trabalho? Talvez dê mais trabalho. Mas pelo menos a gente não desperdiça água. 2. A partir da lista de palavras, complete as legendas sobre o uso da água. Então tem de novo, a ideia é a mesma. Tem as palavras, né? Mãos, banho, dentes, beber, descarga, comer. Então, ó, o que é para fazer aqui, ó? O que ele está fazendo? Ó, lavar as... Qual palavra que vai entrar aqui? E aqui? O que ela está fazendo? Dar a... E aqui? Escovar os... E aqui? O que ele está fazendo? Água. E ela? Lavar as mãos antes de... E aqui? Tomar... Então aqui, essas são situações que a gente usa água. E essas situações que a gente tem que tomar cuidado para não desperdiçar água. Então, escovar os dentes aqui é fechar a torneira. A ideia. E a ideia aqui embaixo é falar, ó, a gente usa água para escovar os dentes. Tá?
Muito bem. Pessoal, então a aula foi essa. Espero que tenham gostado. Lembrem de enviar, antes de enviar as fotos, enviar a mensagem com a data da aula e a disciplina. A data está lá no cabeçalho, lá em cima. Depois envie as fotos do cabeçalho e depois das atividades. Essas fotos servirão para dar presença e avaliar, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.